Filosofia da ciência, a gente terminou a aula passada falando sobre o papel da ciência na nossa cultura. A ciência tem quase a capacidade de impor dogmas para a gente, realidades inquestionáveis. Então a ciência hoje em dia na cultura popular, ela tem uma pretensão normativa. O que é pretensão normativa? Ela tem a pretensão, vai circulando, o pessoal ir assinando, ela tem uma pretensão de dizer o que é verdadeiro, o que é falso, o que é o certo às vezes ou o que é errado, às vezes. Às vezes a ciência simplesmente se abstém de fazer juízos morais ou de valor e se preocupa mais com questões de quantificação, questões de matemática, de coisas matematizáveis, e se abstém de fazer juízos de valor. Nem sempre. Agora, por exemplo, quando você quer dar crédito a alguma coisa, ou tirar crédito de alguma coisa, a primeira coisa que você fala é o quê? Isso é científico. Que tratamento que você vai fazer no seu paciente? Não, eu vou utilizar AS. Por quê? Não, porque tem um trabalho científico que comprovou. E afinal de contas, qual que é a capacidade que a ciência tem de fato de afirmar alguma coisa como falsa ou verdadeira? O que a própria ciência fala de si mesma? A gente pode ir um pouco por esse lado e estudar então o que a ciência, como ela se define. Só para a gente pensar um pouquinho, o próprio método científico ele não é cientificamente comprovável. Como é que você faria um experimento científico para comprovar que a ciência dá certo? Alguém tenta elaborar um experimento desse? Não, você depende de ver alguma coisa evidente ou não evidente. Ou a coisa é evidente se mostra evidente ou não é. Se ela é evidente e você comprovou essa coisa por ferramentas científicas, junto à evidência dela, você tem uma noção de que aquilo é verdadeiro. Mas, por exemplo, você acredita que a ciência é capaz de dar informações verdadeiras porque é evidente que se você comprova alguma coisa cientificamente, tem uma boa chance daquilo ser verdade. É evidente, você não tem como comprovar aquilo cientificamente, a própria ciência. Eu não sei se vocês entenderam aonde a gente pode chegar nisso. Mas quais são as diferentes formas de ciência, de visão da ciência? A gente tem o indutivismo clássico. O que é o indutivismo clássico? Vamos utilizar a ciência para comprovar alguma coisa? Vamos comprovar se aspirina previne infarto agudo do miocárdio. Vamos fazer essa comprovação? Como que vocês fariam essa comprovação? Vocês pegariam pacientes, testariam aspirina neles, em outro grupo vocês não testariam aspirina e fariam um cálculo estatístico, para ver se há diferença entre um grupo e outro. Quem tomou aspirina, quem não tomou aspirina. Se tiver uma diferença estatística comprovando que quem tomou aspirina teve menos infarto agudo do miocárdio, cientificamente está comprovado que a aspirina ajuda a evitar infarto agudo do miocárdio. Essa seria uma metodologia de ensaio clínico básico, que depois a gente vai ver quem que inventou essa metodologia. E aí, daí qual a conclusão que se tira? Se esses pacientes responderam positivamente à aspirina, aí vamos dizer que agora eu quero... E a Aline veio numa consulta e ela quer fazer uma prevenção para infarto agudo do miocárdio, ela tem os critérios que se encaixam naqueles válidos para uso de aspirina. Qual a conclusão que eu tiro para ela? Se deu certo nesses pacientes, nela pode dar certo, deve dar certo, Se um experimento fisiológico deu certo nesses ratinhos, naquele outro ratinho deve dar certo. Isso é indução. Eu sei se vai dar certo nela? Não. Eu estou tirando uma conclusão de um grupo de estudo e eu estou generalizando para ela. Vai dar certo nela? Você não sabe.
Então, toda ciência, ela trabalha em cima de induções, ela faz induções, esse é o pensamento indutivista, né? Eu quero ver se os patos, se os cisnes são todos brancos, aí eu vou numa lagoa, todos os cisnes dessa lagoa são brancos, aí eu vou na outra, todos os dessa lagoa são brancos também. Se todos esses cisnes são brancos, eu vou formular uma teoria geral da cor dos cisnes. Os cisnes devem ser todos brancos. Aí eu fui lá e encontrei um cisne negro. Opa, eu achei uma exceção. Então aí o indutivismo ele tem uma falha básica. Qual é a falha básica do pensamento indutivista? Ele generaliza a partir de uma incerteza prévia que ele não pode contornar. Quando que eu vou ter certeza se o meu tratamento médico baseado em evidências, a medicina baseada em evidências, vai dar certo na linha? Quando eu aplicar nela. Mas aí, veja bem, aí eu estou testando nela, eu estou querendo saber quando que o conhecimento científico vai me dar certeza se meu tratamento funciona nela ou não. Nunca. Ele vai dar uma probabilidade. E aí vai entrar a primeira definição importante. Toda a ciência moderna trabalha em cima de probabilidades. Medicina baseada em evidências são probabilidades. E aquilo que é evidente, sem necessidade probabilística, você não precisa do método científico. Para saber que a chuva cai para baixo, você não precisa fazer um experimento científico. Você está vendo ela cair para baixo, cair, enfim. Então veja bem, toda a ciência nossa é probabilística. Ela gera probabilidades de uma coisa ser certa ou não, daquilo acontecer ou não. Como que a gente trata a gastrite? O omeprazol dá certo? Probabilisticamente é melhor dar omeprazol do que não dar. Isso garante que vai dar certo no seu paciente X? Não. Pode ser que não dê. Pode ser que não dê. Tá? Então toda metodologia científica, ela guarda o quê? Um consciente de certeza. Então quando alguém vem para vocês e fala, não, isso é certo porque a ciência disse que é certo. Espera aí, mas a gente está falando de uma ferramenta que a gente utiliza, que é muito boa para analisar várias situações, mas que ela trabalha em cima de probabilidades, ela não trabalha em cima de certezas. Então aí entra a primeira conclusão que a gente tira desse detalhe da ciência moderna. A medicina é uma ciência? Não, a medicina é uma arte. A medicina é uma arte que utiliza a ciência. Então nós utilizamos métodos científicos, utilizamos análises estatísticas, mas a gente não resume nossa prática a isso. Por quê? No dia que entrar um paciente novo, esse paciente é completamente novo. E se entrar o mesmo paciente da experiência que participou de um experimento científico para usar aquela mesma medicação, qual que é o problema? Bem, ele está num momento diferente da vida dele. Quem disse que agora ele vai responder do mesmo jeito? Ninguém pode dizer, não dá para dizer isso. Resumindo, então, sempre a ciência vai guardar um componente de incerteza. Então, quando viram Stephen Hawking, que é um cara muito mais inteligente do que eu, teoricamente, né? E que é muito mais famoso do que todos nós juntos ao cubo, vamos dizer assim, ele tem fama mundial. Mas ele fala que ele tem a pretensão de que um dia a ciência vai chegar ao conhecimento universal de todas as coisas. Tá, chegou ao conhecimento universal de todas as coisas, passou um segundo, já não conhece mais todas as coisas. A gente tem um segundo de novidade na realidade acontecendo, que a ciência não teve chance de chegar lá e conferir. Então, assim, essa importância que a ciência tem, ela realmente tem sua importância, mas ela não tem essa capacidade normativa que às vezes a pessoa espera dela. Outra coisa, as teorias científicas caem de moda, elas deixam de ser válidas, né? E aí a gente começa a entender que a ciência, como os próprios formuladores inteligentes da ciência dizem pra gente, a ciência ela só vai te dar verdades o quê? Provisórias. A ciência nunca vai dar uma verdade imutável. Isso não é papel da ciência.
Quem disse isso, começou a dizer isso, foi um cientista, um filósofo da ciência chamado Karl Popper. Vocês já ouviram falar de Karl Popper? Karl Popper, ele inventou o falsificacionismo. O que é isso? Ele falou o seguinte: para uma coisa ser cientificamente comprovável, você tem que ter a capacidade de conseguir provar que aquilo é falso por meio de uma metodologia científica. Vocês entenderam qual que é o pulo do gato aí? E uma coisa é verdadeira até a gente conseguir comprovar que ela é falsa. E se ela não é comprovavelmente falsa, ou ela não é falsificável, ela não pode ser uma coisa científica, ela é uma coisa filosófica, ideológica, teológica, ela é outra coisa. Então vamos pegar uma afirmação, né? Eu acho que se a gente pingar um beta-bloqueador no olho da pessoa, a gente consegue baixar a pressão do olho dela. O beta-bloqueador baixa a pressão quando usado por via oral em determinadas situações. Será que se a gente não usar um beta-bloqueador no olho, não altera lá a produção do humor aquoso e não baixa a pressão do olho? Se baixar a pressão, já é comprovado que quando você abaixa a pressão, você protege o olho contra o dano gerado pelo glaucoma. Olha que maravilha. Será que funciona? Sim ou não? Vamos ver. Como é que a gente prova se isso funciona? Se você também tiver a capacidade de provar que não funciona. Então você faz um experimento, né, e você pega um grupo de pessoas, pinga colírio de beta-bloqueador, o mais famoso é o timolol, e no outro grupo você não pinga timolol. E você compara a pressão no olho do grupo com o timolol com um grupo sem timolol. Tudo certo até aí? E aí você tem duas hipóteses. Qual é a primeira hipótese? Timolol diminui a pressão. E qual é a hipótese nula? Timolol não serve para nada. Ou ele diminui a pressão, ou ele não serve para nada. São as duas hipóteses. Isso é falsificável? Então, essa ideia de que o timolol diminui a pressão no olho ela é falsificável? É. Você tem como comprovar que ele não tem efeito nenhum. Se aí o Karl Popper, ele introduziu uma ferramenta na ciência importantíssima. Hoje em dia, quem que faz ciência, um doutor que faz ciência, e ele não compreende o falsificacionismo, ele é um analfabeto da ciência. Ele não está capacitado nem para entrar no laboratório de direito. Ele tinha que ser chutado lá de dentro. Então, para alguém se propor a fazer ciência, ele tem que dominar o mínimo de metodologia científica e filosofia da ciência. E um dos elementos que compõe esse mínimo é o conhecimento que o Karl Popper trouxe para a ciência. Só é uma afirmação científica aquilo que você, por meio de um experimento, você pode desmentir. Se você não pode desmentir uma coisa por meio de um experimento, a coisa é falsa. Aliás, a coisa não é científica. Então ele fez, as afirmações científicas estavam gigantescas, ele encolheu elas. Tem um mundo de afirmações que são feitas, só uma ou outra é científica de fato. Então isso foi o que Karl Popper fez. E ele afirmou a provisoriedade de toda afirmação científica. Então todo conhecimento científico é provisório. É verdade até que você consiga comprovar que não é verdade mais. Mas você não está conseguindo comprovar que é mentira. Então, por enquanto, é verdade. Então, a lição que Karl Popper deu é que a ciência vai dizer isso para você. Por enquanto, isso é verdade. Bem diferente do que a gente escuta por aí, né? Isso, a ciência disse que é isso. Sim, então, por enquanto, vamos acreditar, né? A ciência disse que o Vioxx era um excelente remédio sem efeitos colaterais para utilizar com pacientes que sentiam dores, um analgésico. Ele era ele não tinha o efeito colateral de gerar úlcera gástrica, úlcera péptica, né? Só que ele começou a infartar a gente, olha. Então, aí a ciência descobriu depois que aquela verdade que ele era um excelente analgésico porque não tinha efeitos colaterais, com o passar do tempo ele caiu por terra, aquela verdade caiu por terra e descobriu-se não. O Vioxx tem problemas, ele tem efeitos colaterais, e aí saiu do mercado durante um tempo. Então é uma verdade provisória.
Então aí entra uma outra distinção importante. O que as pessoas afirmam na nossa cultura e ao nosso redor é ciência ou é cientificismo? Cientificismo é o nome de uma ideologia que se pretende científica e ela usa a ciência para afirmar coisas que não são tão científicas assim, né? Bem, mas voltando à nossa teoria, a evolução da filosofia da ciência, a gente cai então na teoria das revoluções científicas de Thomas Kuhn. Não sei se vocês já ouviram falar de Thomas Kuhn. Tá? Thomas Kuhn, ele falava o seguinte: não, você tem um paradigma científico, todo mundo pesquisa dentro daquele paradigma, mas chega uma hora que aquele paradigma cai. Então toda a ciência anterior é invalidada. E a partir daquele novo momento, um novo paradigma tomou conta da ciência. Então ele dá o exemplo. Você tinha a física mecânica. De quem? Vamos lá, lembra lá do cursinho. Newton. A física mecânica de Newton. Aí de repente você tem a física quântica. Opa, sujou. A física mecânica de Newton ficou obsoleta. Agora você tem um novo paradigma que é a física quântica. Mas espera aí, então a ciência ela dá esses saltos e aquilo que era verdade vira uma falsa verdade, uma verdade pela metade, você tem uma nova verdade. Essa nova verdade abre um novo campo que vai ser estudado. E aí chega o Thomas Kuhn, né? E ele afirma então que toda verdade é provisória. Então, tudo que a gente sabe é provisório. Isso pode ter uma quebra de paradigma, se abrir um novo paradigma, e aí você tem uma nova verdade e você não tem uma verdade imutável. Então ele acrescentou à ciência um pouco de relativismo. Aí tem um livro chamado Platão, para uma nova compreensão de Platão, que foi escrito por um filósofo e historiador da filosofia chamado Giovanni Reale. Não sei se vocês já viram algum livro dele, aqui na biblioteca tem vários. Ele escreve muito sobre a história da filosofia e ele é um grande platonista, né? Um estudioso das obras de Platão. E ele realmente fez uma descoberta, né, que a interpretação que estava sendo dada para os escritos de Platão, ela estava incompleta. Então ele lança uma nova teoria junto com a escola de Tübingen, né, e a escola dele é de Milão, e aí ele faz parte então de um novo paradigma de como se entende os escritos de Platão. E aí ele usa isso, né, dentro do que o Thomas Kuhn tinha falado, mas fala o seguinte: mas isso não quer dizer, o fato de você ter revoluções científicas e novas teorias científicas e quebras de paradigma, não quer dizer em momento nenhum que você não tenha uma verdade, um ganho de verdade. Isso não quer dizer, isso é o que a gente chama de non sequitur. Disso não se segue que toda verdade é provisória. Do fato de você ter quebras de paradigmas científicos, não se segue que todo paradigma será quebrado. Aí ele dá uma comprovação. A comprovação disso é que a própria teoria do Thomas Kuhn ela não pode ser desmentida. Ela é um avanço significativo na nossa compreensão da ciência. E ela não tem como ser desmentida jamais, o fato de que você tem teorias científicas que se desmentem. Isso é uma verdade, isso é incontornável, isso é autoevidente e é indestrutível. É uma verdade apodíctica que a gente chama. Então o relativismo não existe. Existe uma provisoriedade de uma afirmação científica. Agora, daí você pode afirmar que a verdade não existe? Não. Mesmo porque a própria afirmação que a verdade não existe em si almeja ser uma verdade absoluta. Então, verdades absolutas existem. Você não consegue escapar dessa afirmação. E aí, nessa brincadeira, você tem simplesmente a afirmação de que todo o ceticismo moderno e o relativismo moderno, tudo isso não passa de uma grande papagaiada. Isso é uma grande incoerência e quem fala isso realmente não estudou direito ou teve uma formação inadequada, como como 100% dos brasileiros tiveram, né? Nós aprendemos na escola de que não existe uma verdade absoluta, né? Não existe uma verdade absoluta. Isso é falso então? Porque se isso for falso, morreu o assunto, não dá para falar mais nada.
Não, tem verdade relativa. Na verdade, tem conhecimentos provisórios, tem meias verdades, existe tudo isso. O que não dá para afirmar é que não existe a verdade absoluta. Porque essa própria afirmação, ela almeja ser o quê? Uma verdade absoluta, ela quer ser absoluta. Então, todo mundo que vira para você, essa é a sua verdade. Não existe uma verdade absoluta. Na verdade, a pessoa, o que ela está falando é tipo assim, me deixa em paz que eu não quero acreditar em você. Mas ela está falando de uma forma mais filosoficamente aceitável nos dias de hoje. Mas que não tem nada de filosofia, né? Na verdade, é uma forma pouco inteligente de se manifestar, que almeja ser chique, vamos dizer assim, né? Então, se há uma verdade absoluta entre dois conflitos de ideias, qual é a verdade absoluta? Não, primeiro, assim, o fato de haver verdades absolutas não quer dizer que a gente consiga enunciar uma delas. Existe uma verdade, porque se não existe uma verdade absoluta, não dá para dizer nada. Aí só dá para ficar mudo, né? Porque aí bagunçou em geral. Há a verdade, existe a verdade absoluta. Agora, nós nos aproximamos ou distanciamos dela. Então, aí a gente vai cair, de certa forma, numa visão do realismo, que é o realismo radical de Xavier Zubiri, né? Que é o quê? Existe uma realidade e existe um pedaço dessa realidade que a gente capta. E um pedaço dela que está além das nossas percepções. Que às vezes a gente capta uma verdade complementar àquela verdade que a gente está vendo por meio de um instrumento científico. Por exemplo, você não vê as partículas subatômicas fazendo aquelas peripécias que a física quântica fala que elas fazem. A gente não enxerga isso, mas isso existe. Mais que comprovado que existe essa face da realidade. Mas essa face da realidade desmente o que você vê? Tem a pessoa que fala o seguinte: não, você está vendo aqui uma mesa, mas aqui não está uma mesa, na verdade aqui está um agregado de átomos. Você acha que tem uma mesa aqui, mas aqui tem um agregado de átomos. Certo ou verdadeiro? Sim, isso é um agregado de átomos e também é uma mesa. Só que você está falando de duas escalas diferentes. Uma é a escala macroscópica, outra é a escala microscópica. Então você falou duas coisas diferentes que se referem ao mesmo objeto. Uma coisa não desmente a outra, né? Assim, nós não podemos captar a realidade. Alguém já ouviu essa afirmação? É impossível captar a realidade como ela é. Baseado em que alguém consegue afirmar uma coisa dessas? Parem e pensem um pouquinho. Isso não é uma afirmação científica, para começar. Não tem como comprovar cientificamente se a gente enxerga a realidade ou não. Porque o grupo que enxerga a realidade está complicado, né? E o grupo que não enxerga... Mas se nós não enxergamos a realidade, como que nós podemos criticar a realidade que nós enxergamos para falar que ela não existe? Baseado em quê? Qual o nosso parâmetro de referência? Porque eu coloco o palitinho no copo d'água e ele entorta. Então, nós somos enganados pelos nossos sentidos. Mas espera aí, quem disse que se você põe um palitinho numa água, num copo de água, quem disse que a realidade verdadeira era uma realidade na qual a difração não existiria e você teria que enxergar reto? Você que está falando isso, mas nunca ninguém viu isso acontecer. Então, quer dizer, a realidade é que você enxerga diferente porque na realidade existe uma lei de refração dos raios luminosos e quando você muda o ambiente, né, muda a consistência do ambiente no qual uma coisa atravessa, bem, os raios luminosos incidem de forma diferente, se transmitem de forma diferente. Isso é uma realidade. Daí você não pode afirmar que tudo é uma ilusão. Viver na Matrix, né? Como é que você fala que o gosto de banana que você sente é uma coisa, um efeito da Matrix, mas se você não tem o gosto de banana verdadeira para comparar? É um papo de doido, entendeu? Então todo relativismo gnosiológico, o ceticismo, né, o agnosticismo, não é possível afirmar nada verdadeiro, tudo isso é uma grande embromação, né? Se você é um médico, você encontra um paciente
e você acredita que aquele paciente que está na sua frente é uma projeção da sua mente e que você nunca vai ter acesso a verdadeiramente quem ele é, bem, deixa eu te informar uma coisa, você é um charlatão. Então você conscientemente está tratando uma projeção da sua mente, você não está tratando o paciente. Você acredita que ele não é real de verdade. Opa, a gente tem um problema aí. Você está tratando uma imagem que você tem do paciente. Toda a filosofia de Immanuel Kant é baseada nisso. Para quem estudou Kant, alguém já ouviu falar de Kant? Levanta a mão. Então, ele fala uma coisa desse tipo. Vocês não têm acesso à realidade das coisas. Você só tem acesso àquilo que o seu cérebro, a sua mente, tem de imagem das coisas as quais você não tem contato com elas. Mas espera aí é uma conversa muito maluca. Baseado em que ele pode afirmar isso? Então Xavier Zubiri vem e fala, não, você tem acesso à realidade, só que você não tem acesso a toda a realidade. É porque é uma deficiência sua? Não, mas comparado com o que você chama isso de deficiência? Não, é uma característica inerente nossa, que nós temos sentidos que captam um pedaço da realidade. Mas também é uma verdade que a própria realidade não se pode mostrar completamente a nós. Eu não tenho como enxergar você pela frente e por trás ao mesmo tempo, igual uma pintura cubista de Picasso. Eu não posso fazer isso. Por quê? Não é porque eu sou deficiente, é porque você também não se mostra dos dois lados ao mesmo tempo. Eu também não posso ver você por dentro, seus órgãos. Por quê? A não ser que você abra a barriga e saia expondo tudo assim e morra, né? Não dá. A pessoa não se mostra dessa forma. Então, por que as pessoas questionam a nossa capacidade de ver a realidade? Isso é um problema, em termos de filosofia. Então, a ciência moderna, ela parte, de uma pretensão ideológica de dizer tudo do jeito que é, o que é falso, o que não é. Ela cai para uma situação de relativismo, no qual ela entende que toda afirmação científica ela guarda um pouco de indução, ela induz algumas coisas e ela sempre guarda um pouco de incerteza. Ela só pode ser científico aquilo que você pode falsear, provar que aquilo é falso. Se você não tem como comprovar que uma coisa é falsa, aquilo não é cientificamente dizível. Você não pode nem abrir a boca para falar cientificamente daquilo. E as grandes teorias científicas caem, outras teorias surgem. Agora, todo o fato da ciência ser relativa não diz nada contra você captar a realidade ou a verdade das coisas. Então, na verdade, como que as coisas hoje em dia na cultura popular funcionam? Eu vi isso acontecer. Não pode ser. Cientificamente, isso é errado. Como a própria filosofia da ciência diz as coisas. E alguns teóricos, alguns filósofos. Não, a ciência é provisória. E o que você viu é realidade. Pode não ser a realidade toda, mas alguma realidade tem ali. Você pode estar dando a explicação errada. Você pega lá na doença de Graves, por exemplo, que é aquela que salta o olho e inflama a tireoide. Eles acreditavam que o olho inflamava e saltava porque o coração acelerava, então circulava mais sangue e aí enchia de sangue atrás da órbita e o olho saltava. Acontecia isso de fato? O olho saltava? Saltava, a pessoa estava vendo o olho saltar. Acelerava o coração das pessoas? Acelerava, mas a explicação causal estava errada. Eles não tinham as ferramentas científicas, experimentais, para comprovar naquela época que a causa verdadeira da doença de Graves, da oftalmopatia de Graves, não era o coração acelerado, mas era assim uma reação imunológica, como infiltração fibroblástica e de alguns linfócitos, atrás da órbita, dando engurgitamento muscular e adiposo. Agora, eu dei uma resposta para vocês cientificamente mais moderna. Agora, pode ser que uma nova teoria científica descubra uma nova coisa e essa minha explicação fique obsoleta. Essa é a teoria de Thomas Kuhn. Isso pode acontecer a qualquer momento se a gente descobrir uma coisa nova. Na verdade, tem uma teoria alternativa que fala que todo esse processo é disparado por um agente infeccioso, se eu não me engano, Yersinia enterocolítica. Olha só que doideira. Então, a doença de Graves, que é uma doença autoimune, pode ser disparada por um agente infeccioso.
Aí já bagunçou a cabeça de todo mundo. Peraí, a doença é autoimune ou é infecciosa? Ou infecciosa que vira inflamatória? São as teorias que estão aí surgindo. Agora, inegável é que a pessoa fica com doença de Graves, ela fica doente, ela pode ficar cega. Isso não é científico, isso é autoevidente. Você vê e a pessoa está doente e ela está com aquela doença. A sua explicação do que causou aquilo é científica ou não é científica. Pode ser desmentida ou não, certo? Gente, eu fiz uma exposição bem rápida da evolução da filosofia da ciência em aproximadamente 200 anos. Eu acho que é muita pretensão minha querer ser muito claro nesse momento. Mas tem alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Eu falei alguma coisa esquisita para vocês? Alguma novidade? Dá um nó, difícil acompanhar, mas deu para ter uma leve noção. Eu acho que para quem já estava aqui no semestre passado, já tinha ouvido falar que ceticismo absoluto e relativismo pleno são coisas autocontraditórias. O que é autocontradictório? O próprio fato daquilo ser afirmado desmente a si mesmo. Então, é impossível alguém afirmar uma coisa autocontraditória. É igual, por exemplo, Karl Marx virar para a gente e falar que o proletariado é a classe responsável pelo avanço da revolução. Mas ele era um burguês. Então, o que ele está fazendo lá na cabeça da revolução? Então, aquilo é autocontraditório. Ele se desmente a si mesmo quando fala aquilo. O fato dele existir desmente ele. E do Lenin, e do Stalin, e de todo o resto. Né? Então, isso assim, praticamente joga no lixo 95% mais ou menos da filosofia moderna. Então você pega toda a filosofia moderna, quase, joga no lixo, não presta, não quer dizer nada no fim das contas. Né? Partindo disso, né, a gente tem várias consequências. A medicina é uma construção social, falso ou verdadeiro? Será que tudo é uma construção social? Não tem um elemento que não é construção social, é objetivo, é reconhecível e é verdadeiro e é real? Ou tudo é uma questão subjetiva que está na nossa mente e se todo mundo concordar que a medicina é uma coisa diferente, a medicina vira uma coisa diferente? A realidade é construível? Ela é totalmente maleável ao nosso pensamento? Tem gente que defende isso. Não totalmente, mas eu acho que, por exemplo, a minha verdade, o que eu acredito ser verdade, pode ser diferente da sua. Sim, pode ser diferente. Mas isso, a princípio, o fato de você ter uma verdade diferente da minha, pode ser que nós estejamos falando de duas coisas diferentes, pode ser que nós estejamos falando da mesma coisa, só que você está enxergando um aspecto, eu estou enxergando o outro, e pode ser que estejamos falando da mesma coisa do mesmo aspecto. Só que ou você está mais completa do que eu na aproximação da verdade, ou eu estou mais completo que você. Ou você está certo e eu estou errado, ou eu estou certo e você está errado. Né? Olha quantas distinções que aconteceram. Será que a gente para pensar nisso tudo? Agora, é possível que eu e você estejamos plenamente certos, diferindo ao mesmo tempo, significando a mesma coisa? Não. Um está certo, o outro está errado. Por exemplo, a medicina é totalmente construível ou parte da medicina sempre será a realidade de que pessoas ficam doentes e morrem? E isso então não é socialmente construível, né? Isso não é construção social, as pessoas ficam doentes. Ah, mas você chama algumas coisas de doença e antigamente não chamava. Antigamente você chamava coisas de doença que hoje não são mais. Tá, com certeza, algumas vezes as pessoas erram, chamam umas coisas pelo nome errado, mas alguém discordaria de que ter, por exemplo, hanseníase é uma doença? Quando a pessoa começa a ficar toda deformada, fica cega do olho, né, começa literalmente a cair os pedaços dela, bem, essa pessoa tem problemas. Né? Isso não é a sociedade. Vamos inventar que essas pessoas que estão desse jeito estão doentes? Não, alguém que pegou a meningite e morre em 72 horas. Gente, isso não é uma construção social.
Ou você entende que isso é uma realidade, a pessoa está doente, ela precisa ser tratada, ou, como diria, né, sanatório Adalto Botelho na turma. Né? Tem realidades que são incontornáveis. Mas antigamente eles chamavam determinados hábitos sexuais de doença, e hoje não se chamam mais. Bem, então estavam errados. Agora, o fato deles estarem errados nesse ponto, daí não se segue que eles estejam errados em todos os pontos quando chamavam algumas coisas de doença ou não. Entendeu? Então, às vezes, você toda vez que vai tentar fazer uma afirmação geral, você tem que buscar a universalidade dessa afirmação. Isso é um dos pilares de uma afirmação filosófica, ser verdadeiro ou falso. É universalizável o fato de que a realidade é uma construção? Não. Tem algumas coisas da realidade que são incontornáveis. Então, essa afirmação é falsa. Agora, isso quer dizer, então, que nada dela é construída? Também não. Tem coisas que a gente constrói na sociedade, sim. Tem coisas que são maleáveis, tem coisas que não são. Fala. Que eu acho que a tentativa de explicar o que acontece na realidade, no caso, explicar o que é objetivo, por exemplo, a pessoa está com um problema, está com hanseníase. Acho que a tentativa de explicar o que ela tem, no caso, uma forma de tratar, que é para mim, no caso, seria uma construção. No caso, sim. Por exemplo, o tratamento da hanseníase. Vou tratar com tal remédio. Só que se outras pessoas descobrirem que outro remédio é melhor, isso para mim seria uma construção. Sim, sim. Agora é uma construção montada em cima da sua apreensão da realidade. Você está vendo que tem alguém ali que essa pessoa não está bem. Ela fugiu do padrão. Ela está sofrendo, ela está mal, ela está limitada, ela está com problemas graves, ela está sentindo dor, ela está pedindo ajuda. Então, assim, com base nisso, você começa a construir, pesquisar, ver experiências, testar coisas e ver se você consegue montar uma coisa para ajudar aquela pessoa ou não. A construção parte de um objetivo, no caso, de uma coisa objetiva. Parte de uma coisa objetiva. Senão, porque o que nós observamos na filosofia moderna e em alguns contemporâneos é a negação da objetividade. Não, na verdade, não dá para negar a objetividade. O próprio fato de você dizer que é impossível alcançar a objetividade, isso você já está querendo ser objetivo. Você está fazendo uma afirmação objetiva. O cara pode afirmar, eu acho que é impossível alcançar a objetividade. Tá, então não tem importância nenhuma o que você acha. Tem importância o que é o que não é. Eu acho que nós vivemos dentro de uma bolha flutuando dentro das bolinhas de gude lá do Homem de Preto, né? Que tem no final lá o universo todo é uma bolinha de gude de um ET. Tá, você pode achar as coisas mais loucas do mundo, mas isso não tem importância nenhuma o que você acha. Tem importância o que é certo e o que é errado, né? Ou o quão certo uma coisa tem probabilidade de ser. Isso tem importância. Isso pra gente faz diferença. Então, na verdade, o que a gente entende assim, é que há um elemento objetivo que é incontornável e há um elemento subjetivo que também é incontornável. E um não pode desmentir o outro, porque se você desmente um, os dois caem por terra. Né? O mundo é mais complexo que isso. Né? Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Sobre metodologia científica, né, depois a gente vai tratar um pouco mais. Mas então, só para lembrar alguns pontos assim, importantes da evolução do método científico e do entendimento do que é ciência e do que não é. Você tinha uma ciência antiga. A ciência antiga, ela olhava para as coisas e buscava entender a causa daquelas coisas. A chuva está chovendo. Veio uma nuvem negra lá no céu. Então, acho que as nuvens negras, elas levam a chuva. Então, você começava a buscar a causa das coisas. Mas essa busca antiga da ciência ancestral, ela se baseava no empirismo. Em que sentido? Você anotava as coisas que você observava. Você vivenciava aquilo e você tentava tirar conclusões do que você via acontecendo na natureza. Qual o grande salto da ciência moderna? É a ciência experimental. Você não está mais só olhando as coisas acontecerem. O que você está fazendo?
Você está criando situações artificiais e reproduzindo o que acontece lá fora na natureza. Em laboratório, você consegue desmentir ou certificar-se de que algumas teorias são falsas ou verdadeiras. Olha, isso é um salto muito grande. Alguma coisa muito diferente começou a acontecer. Então esse que é o boom da ciência moderna. Tá? Agora, você vê essas coisas acontecendo aqui no seu laboratório, ou aqui nessa amostra populacional. Você induz, generaliza e tira conclusões que você pretende aplicar lá fora no mundo inteiro. Você tem como testar, fazer um laboratório do mundo inteiro, do cosmos inteiro? Não. Então você generalizou. Então o projeto científico, ele é classicamente o quê? Indutivista. Ele faz indução. Se ele faz indução, ele é probabilístico. Tá certo? Se ele é probabilístico, ele nunca vai te dar certeza absoluta. O que vai te dar certeza absoluta de uma coisa? A sua percepção. Você tem certeza absoluta de que pessoas morrem. Você vê elas morrendo todo dia. Você tem certeza absoluta de que alguma coisa há. Essa, inclusive, seria uma afirmação de uma verdade absoluta, que é a primeira tese, se eu não me engano, da filosofia concreta do Mário Ferreira dos Santos, que é um dos maiores filósofos que o Brasil já viu, né? Algo há. Quem consegue desmentir isso? Não, algo pode não haver. Tá, a sua afirmativa de algo pode não haver já é alguma coisa. Algo não há, tá. Você dizer que algo não há é alguma coisa também. Algo há. Então veja bem, é possível você fazer uma afirmação absolutamente verdadeira. Se você entende o que algo quer dizer e o que haver quer dizer, algo há é inegável, incontornável, indestrutível e absolutamente verdadeiro. Então, com uma frase, todo relativismo moderno deixa de existir. Só para você ter a ideia assim do... Parece uma coisa tão besta, né? Mas não é besta, isso é muito besta, gente. Agora, tem gente que dedica a vida inteira a escrever coisas afirmando que tudo é relativo. Olha que maravilha. Né? Ou que a realidade não existe, ou que tudo é uma ilusão. Sim, há a ilusão há, existe a ilusão. Já é alguma coisa também. Tudo que a gente enxerga é uma ilusão. Isso já é complicado, mas a ilusão é uma coisa objetiva. Você viu a ilusão lá? É algo, né? Você pode considerar essa frase algo lá como parte de uma ciência? Não, é evidente. Ela é autoevidente, ela é pré-científica. A ciência não consegue comprovar que algo não há. Como que você comprovaria que algo não há? Não dá nem para pensar isso. Se você não consegue comprovar que algo não há, que não há nada, não tem como comprovar que não há nada. Isso não é falsificável. A afirmação algo há, ela não é falsificável nos termos de Karl Popper. Então isso não é uma afirmação científica, isso é extracientífico, isso é autoevidente. Você tem que bater o olho na realidade e você entende que algo há. Mas você diria que o algo há é uma verdade absoluta? Sim. E se algo há é uma verdade absoluta, isso comprova que nós podemos enunciar verdades absolutas. Olha quanta coisa que decorre dessas duas frases. Algo há. Se algo há é verdadeiro e é absoluto, terceira frase, nós podemos enunciar coisas absolutamente verdadeiras. Você virar e falar assim para o seu preceptor ou para o seu professor: não, professor, eu examinei, eu vi uma extrasístole, eu tenho certeza, eu escutei a extrasístole. Não tem extrasístole aqui, não tem, não. Mentira. Não, professor, eu sei que tem, eu tenho certeza absoluta, eu escutei, estava lá. Pode não ser extrasístole, pode ser outra coisa, porque o coração deu uma batidinha diferente e deu. Você tem certeza absoluta que ouviu aquilo. Você pode estar chamando aquilo de coisa errada, de um outro nome. Mas você testemunhou uma coisa que você tem certeza absoluta que você testemunhou e que é verdadeira. Não tem como desmentir isso. Então aí vem uma questão que eu não sei se o Mário Ferreira dos Santos afirma na filosofia concreta, eu não li ela toda. Mas é o seguinte: toda verdade reside aonde?
no testemunho individual, pessoal e intransferível de cada um de vocês. Se eu virar e falar para vocês, eu posso mostrar para vocês uma verdade. Aí vocês vão pensar do jeito que eu estou pensando, vão pesar aquilo, será que é isso mesmo, será que não é? Aí vocês vão adquirir esse conhecimento para vocês e vão saber se é falso ou verdadeiro. Mas, de certa forma, toda verdade, ela está onde? Na percepção do indivíduo. Então, assim, o que a ciência diz, você tem certeza que é verdade? Aquela afirmação que a ciência diz é verdade? É científico, é verdadeiro? O que você confia mais? Aquilo que você viu e escutou ou que o cientista disse? Dependendo, mas na maioria das vezes no que eu vi. Por quê? Na verdade, se você acredita no que o cientista disse, você está acreditando no que ele viu, no que ele escutou e no que ele percebeu durante o experimento científico dele. Então, aonde que a verdade entrou no jogo aí? Na percepção dele. E aí ele passa para você uma coisa que ele viveu, que ele sentiu, que ele teve experiência, e você acredita no testemunho dele. Então toda crença científica, no fim das contas, é a crença no testemunho de alguém que se coloca como cientista. A não ser que você queira fazer a comprovação você mesmo, e você vai testemunhar aquilo acontecendo. Então, na verdade, onde que a verdade reside? É no que vocês estão vivendo. Não é numa afirmação científica, não é num experimento científico. Aquilo pode traduzir uma verdade para vocês. Mas tem gente que não acredita no que ela mesma vê, mas acredita no que outra pessoa disse e contou para ela, no que a ciência fala que é verdadeiro. Aí tem um problema. Isso desmerece a sua capacidade de ser inteligente. Não sei se vocês alcançaram assim, a repercussão disso que eu estou falando. Agora, se vocês estão enxergando uma coisa, descobre uma explicação para aquilo que faz sentido e te aumenta o seu nível de conhecimento, e você vê que aquilo confere com a realidade. Falou que se eu entender isso, chamar isso por esse nome e tratar desse jeito, vai melhorar. Opa, melhorou. Não, tudo bem. Mas isso não desmente o fato de que você percebeu alguma coisa lá. Você poderia não saber chamar aquilo de saudável, doente, ou vamos ver o que dá. Mas alguma coisa você percebeu realmente que havia ali. Você pode olhar uma pinta hoje e achar, essa pintinha aqui, pintinha, nascença, só cresceu um pouco. Aí depois a aula de dermatologia, pelo amor de Deus, deixa eu marcar isso aqui, é um melanoma, eu vou morrer, não sei o quê. E vai que é um melanoma mesmo, entendeu? A forma como você interpreta a realidade não desmente o fato de que você acessou a realidade. E se você acessou a realidade, o que é boa parte do treino filosófico? Você aprender a realmente falar aquilo que você está vendo, está sentindo e está vivendo. E às vezes você vai ver muitos casos em que alguém vai te falar para acreditar numa coisa, mas você está vendo que não é aquilo é falso. Então, com toda a sua força, você vai ver, não, eu não estou vendo isso. Eu estou vendo outra coisa, essa explicação não está batendo. Agora, o complicado é quando realmente as pessoas começam a se permitir convencer de quê? De que eu estou vendo uma coisa acontecer, aí vem alguém que lança uma verdade em cima de você oficial e fala que não é desse jeito que você está vendo, é assim. Não, o PT é honesto, não acredite no que você está vendo, está descarado no Brasil inteiro. O PT é honesto, você tem que acreditar no que eu estou dizendo para você. Não, poxa, eu não estou vendo isso acontecer, tá muito estranho. Então, quando as pessoas conseguem mexer com sua cabeça e fazer com que nós acreditemos de fato que nós não somos inteligentes, que nós não somos capazes de captar a verdade que está na realidade, a gente cai numa situação muito delicada, a gente se torna muito manipulável, a gente se torna, na verdade, completamente sem chão nenhum. Então, acreditem nos seus olhos. Como que foi descoberta a penicilina? Lá, foi totalmente acidental. Esqueceram a placa, fora do meio de cultura, fora não do forno, não, da estufa. Aí era uma cultura de bactéria, esqueceram fora da estufa, no ar ambiente, destampado,
perto da janela, numa determinada estação do ano, que havia uma variação de temperatura na Inglaterra, se eu não me engano, que permitia que alguns esporos muito raros se proliferassem. Na janela de baixo, se eu não me engano, tinha alguém pesquisando aquele esporo que acidentalmente, naquela época do ano, naquele clima que não acontece todo ano, onde alguém esqueceu um negócio de estampado lá em cima e alguém está pesquisando um fungo raro lá embaixo, um esporo veio, flutuou, passou justamente por aquela janela e caiu dentro daquela placa. E aí quando o pessoal voltou de viagem, você estragou meu experimento, você é um burro, não sei o quê. Ele olhou assim, não, peraí. Não, a bactéria se afastou desse fungo. O que está acontecendo? Aí que veio a ideia da penicilina. Foi uma hipótese científica? Olha que interessante, a hipótese científica ela veio depois de um achado. Se o sujeito não parasse para entender o que era aquilo que ele estava vendo de fato, ele não estava vendo uma hipótese científica, ele viu um fato. E aí vem a segunda verdade: contra fatos não há argumentos. Não tem jeito, é um fato. O cara viu que uma coisa ali afastava a bactéria. Eu acho que esse fungo vibra e a vibração assusta as bactérias. Aí seria uma inverdade, uma explicação falsa, mas por um fato real, inegável que estava acontecendo. Entendeu, Letícia? Então ele deu uma explicação totalmente falsa, se fosse essa, mas o fato aconteceu. A realidade estava ali e era incontornável, né? A bactéria se afastou daquele ponto onde o fungo caiu. Depois disso, surgiram as hipóteses científicas para falar o que estava acontecendo. E porque era o penicillium, chamaram de penicilina. Olha que interessante. Então, assim, foi uma série de coincidências que levaram a uma hipótese científica baseada numa observação de um fato, da realidade, e que gerou tudo que a gente vê até hoje aí na medicina. Disso aí, por exemplo, eles observaram o quê? Então, aí a gente começa a entender por que no solo, então você não tem uma proliferação mortal de bactérias que vão matar todo mundo no planeta Terra. Por quê? Não, lá está cheio de agentes, provavelmente fungos, que estão lá no solo, e o James Lefano conta isso no livro, eles pensando isso, como que aconteceu. E lá no solo, então, deve ter um monte de agente antibacteriano que não deixa essas bactérias crescerem e destruírem a humanidade inteira de uma hora para outra. Então, onde eles começaram a pesquisar novos antibióticos? Nos micro-organismos do solo. E aí eles descobriram a streptomicina. Mas a streptomicina, ao contrário, que aí era uma droga para quê? Para tuberculose na época, ela não era uma medicação tão eficaz quanto a penicilina era para uma infecção bacteriana, como se fosse o que? Uma furunculose, uma doença mais aguda, uma pneumonia. A streptomicina, para a pessoa curar quando ela tem tuberculose, demora quanto tempo? Meses e meses. A pessoa tomava o remédio meses seguidos e ela não via resultado, e tinha gente que passava meses e estava viva mesmo assim. Então o que eles precisaram desenvolver agora? Ferramentas de observação, desenhos de estudo e métodos estatísticos que permitissem que a pessoa descobrisse se alguma coisa ajudava, atrapalhava ou não causava nada no combate a uma doença. Aí que entrou um sujeito chamado Austin Bradford Hill, que ele elaborou as leis da causalidade, e foi ele praticamente o precursor da medicina baseada em evidências. Ele criou um ensaio clínico para você pesquisar, então, ele criou um ensaio clínico para pesquisar a efetividade da streptomicina. E ele falou, um grupo toma, um grupo não toma. E vamos ver daqui a tanto tempo quem está vivo, quem está morto, quem que a morte branca levou, né? Que era a tuberculose. Era, naquela época, você está tuberculoso. Né? O pessoal já olhava assim também, né? Foi bom te conhecer, né? Até a próxima encarnação, até o paraíso, outra opção, né? Enfim, a pessoa estava condenada, né? Então, Austin Bradford Hill, ele
começou a desenvolver então como que era o nosso atual ensaio clínico, que é o padrão ouro para a gente fazer pesquisa na medicina até os dias de hoje. Graças a esses fatos que aconteceram e que estimularam ele a buscar uma ferramenta estatística. Ele entrou na cadeira de epidemiologia, se eu não me engano, de uma universidade na Inglaterra. Ele foi desenvolvendo essa metodologia e depois, para saber se o cigarro causava câncer de pulmão ou não, ele desenvolveu, se eu não me engano, o caso controle ou a coorte. Então esse foi o sujeito realmente no século XIX ou XX. Acho que foi no século XX já. Foi ele quem fundou a medicina baseada em evidências. Olha que interessante. Que foi ensejada pelo quê? Por fatos observados que surgiram de forma aleatória. Agora, se ele não acreditasse nos olhos dele e não visse que ali estava acontecendo alguma coisa, ele ia comer mosca. E talvez nunca alguém tivesse descoberto até hoje, ou talvez outra pessoa tivesse descoberto depois. Então, se a pessoa descrê que ela enxerga a realidade, você desmontou praticamente todo o sistema de conhecimento do ser humano. Vai virar tudo um castelo de cartas. E normalmente as grandes descobertas elas vêm após observações certeiras. Igual a historinha da maçã caindo da árvore, a força da gravidade, né? Eu acho que isso é lenda, né? Não foi bem assim. Mas, enfim, as pessoas viram que as coisas caíam. Olha que interessante, né? Vamos começar a pensar, né? Certo? Alguma pergunta, gente? Alguém nunca tinha ouvido falar de Austin Bradford Hill? Todo mundo já tinha ouvido falar? Quem já tinha ouvido falar? Levanta a mão. Uma vez, né? Que ele falou os elementos para você dizer que uma coisa causa a outra. Por exemplo, uma coisa só acontece quando a outra acontece. Um elemento. Para uma coisa acontecer, a outra tem que acontecer antes. Outro elemento. Quando uma coisa acontece mais daquela outra coisa vai acontecer também. Outro elemento. Por quê? Justamente para entender como é que funcionava o corpo humano, a fisiologia, a farmacologia. Então ele desenvolveu essas pequenas regras que são relativamente bem simples, ou quando uma coisa cessa, a outra para de desenvolver ou cessa também. Quando você consegue fazer essas conexões, segundo Austin Bradford Hill, você consegue dizer que uma coisa causa a outra. Tem uma coisa no meio ali que você não descobriu, então na verdade uma coisa causa uma segunda, e essa segunda que causa a terceira? Sim, pode ser isso. A sua explicação pode estar incompleta, mas você estabeleceu que existe um nexo causal. Pode ser direto, indireto, mediado, não mediato, que seria imediato, né? Mas algum nexo causal ali existe. Então quer dizer o quê? Às vezes a sua explicação está correta, às vezes ela está mais correta que outra, às vezes ela está menos correta que outra. E às vezes ninguém consegue explicar como é que a coisa está acontecendo. Próxima aula, a gente vai falar um pouco de ética hipocrática. Você vê que os temas são bem variados. A gente começou falando do quê? De uma experiência política da Romênia, aplicamos a experiência política no Brasil, aí de repente a gente passou para a história da evolução filosófica da ciência, olha, coisa mais estratosférica, né? E aplicamos um pouco desse conhecimento à história da evolução da medicina moderna, e agora a gente vai voltar lá para 2.400 anos antes de Cristo para falar de Hipócrates. Mas o Cefam é esse caldo aí mesmo, né? Por favor, não comparem o Cefam com o caldeirão do Huck, nem com o esquenta da Regina Casé, tá bom? Não é esse tipo de caldeirão, é um outro tipo de caldeirão, tá? Mas a gente mistura as coisas mesmo, tá certo? E sobre... O que eu ia falar, gente? Dever de casa. Ler o juramento de Hipócrates. E quem tiver a chance, lê o apêndice 1 do livro, daquele livro lá que eu escrevi, A Morte da Medicina, que é uma crítica, ou se não, lá já vai estar o gabarito todo. Leia o texto do Drauzio Varela sobre o juramento de Hipócrates. Vocês vão lá, vão abrir Drauzio Varela,
juramento de Hipócrates. Letícia até já conhece já de cabo a rabo, né, Letícia? E vamos ver, a gente vai discutir um pouquinho sobre a ética hipocrática, o que é, o que não é, como que você analisa um texto antigo, se existem valores atemporais ou não, se tem algum objetivo a ser alcançado no Cefam, é de fato aumentar a inteligência da gente. Às vezes as pessoas vão chamar a inteligência de outra coisa, né? Mas confiem naquilo que vocês estão vivendo, tá certo? É um bom começo, tá joia, gente?